Humberto, tu também sentes que é mais ou menos por aí? E como repórter nesses locais, como é que tu percebe a América Latina no noticiário internacional? Já foi pior. Já se cobriu apenas por agência. Hoje em dia acontece um grande, eu mesmo sou testemunha disso, acontece algum grande acontecimento na América Latina, a gente manda repórteres lá no nosso caso lá. Então eu mesmo fui ao Chile no terremoto, fui na Bolívia numa tentativa de separação meio canhesta aí, que aconteceu da porção do país ali que é próximo ao Brasil, né? Onde o Grêmio vai jogar hoje, casualmente. Não, isso vai ficar atrasado agora no programa, mas é. E tive também recentemente uma tentativa de derrubada do presidente do Equador. Antigamente não se mandava para esses lugares, porque era bem pior ainda o colonialismo cultural nesse aspecto. Não vou fazer nenhum discurso aqui anti-americano, pelo contrário, acho um país admirável, mas realmente, como a Kátia falou, passa pelo filtro das agências norte-americanas e europeias antes de... Filtro no sentido seguinte, como são as maiores, é onde a gente se abastece. Exato. Faltam agências latino-americanas, ela falou tudo. Então, se quer sair disso, eu acho que o próprio jornal tem que investir em cobertura aqui na região e tal. Ou algumas que existem, como o caso da Venezuela, tem agências, mas são muito ideologizadas, no sentido de ser meio panfletárias mesmo. Passam pelo filtro governamental lá do Chaves. Então é difícil você pegar e fazer. Né? Pelo menos essas outras lá, europeias e americanas, não são governamentais, são privadas. Seus interesses. Né? Pois é, aí nós estamos diante de uma outra questão. A que interesses as agências internacionais estão vinculadas e como é que a gente, jornalisticamente, começa a se precaver dessa influência? Quando é governamental, pode-se perceber de uma influência do governo do ponto de vista ideológico. Quando são privadas, existe um envolvimento aí que também pode ser problemático na visão de vocês? Eu acho que tu tem que tentar enxergar esses interesses, né? A gente sabe que o interesse o interesse do petróleo, e vai tender o texto da agência, vai tender para os interesses dos Estados Unidos. Sempre, eu acho que a imparcialidade fica um pouco questionável aí nesse caso. Mas a gente tenta assim, ler muito, não só a determinada agência, mas ler o que as outras agências estão falando, dos outros pontos de vista, tentar até debater com nossos jornais nacionais, o que eles estão dando no noticiário de acordo com isso. E a gente nota que tem sempre os interesses, mas eu ainda acho que dá para o editor dá um foco, dá pra gente, a gente altera o texto muitas vezes, porque às vezes os textos vêm muito ruins, ou vêm muito extensos, ou justamente vem um lado só da história. É uma peneira muito grande. Eu, às vezes, tenho dificuldades de poder... Aí pega uma agência aqui, uma agência ali, e aí, às vezes, fica difícil chegar no produto final, mas a gente tenta não tender para nenhum lado, né? Uma das maneiras, que eu acho a mais segura, é enviar alguém para o lugar. Isso aí tudo já está driblando, então, essa virtual monopólio das agências de notícias mundiais, né, que elas estão inseridas no mundo capitalista, vão estar mais um posicionamento na questão do mundo capitalista. Se ela é muçulmana, vai estar mais o posicionamento muçulmano. Se ela, que é o caso da Al Jazeera, vamos dar um exemplo, não é uma TV muçulmana, mas ela reflete muito o mundo muçulmano. E aquele ponto de vista, né? E assim vai. Então, escapa um pouco disso mandando um repórter. O Rodrigo Lopes, meu colega de Zero Hora, é um exemplo. Em 2006 teve um conflito bastante intenso entre Israel e uma milícia libanesa muçulmana chamada Hezbollah. E o Lopes foi a Israel, começou a cobertura por Israel, passou uns 7 dias lá em Israel. E depois ele fez uma ginástica, que a maioria dos leitores acaba não sabendo que isso acontece, para conseguir ir no Líbano e dar o lado libanês da questão do Hezbollah. Como é que ele fez isso? Ele teve que fingir que tinha perdido o passaporte dele brasileiro, tirar um novo passaporte que não constasse com carimbo israelense, porque com o passaporte com carimbo israelense, ele não conseguiria jamais entrar no Líbano. Então ele fingiu que tinha perdido, pegou um novo passaporte na embaixada brasileira na Jordânia, e de lá ele foi à Turquia, da Turquia ele foi à Síria, e da Síria por terra ele foi ao Líbano. Tudo isso para dar o outro lado, chamado outro lado. E aí ele deu a visão do Hezbollah. E aí foi interessante, porque ele fez realmente jornalismo, né? É uma coisa admirável, porque a maioria das agências estava cobrindo só um lado só do ponto de vista de Israel. Vamos usar bem claro. Então,
fazendo isso, indo até o local, é possível ter uma visão Tentar. muito mais clara Tentar. e tentar falar com todos os lados envolvidos, que é a base do jornalismo, né? Dar voz aos lados envolvidos, né? Agora, as agências de notícias, às vezes, trazem uma certa parcialidade, ou não tem possibilidade de ir ao fundo da questão. Exatamente. Às vezes sim, às vezes não. Eu acho que várias agências mandam correspondente para os dois lados. No caso da Líbia, a maioria dos jornais, inclusive, do The Times, o New York Times, tem um correspondente que está cobrindo o lado do Gaddafi e um do lado dos rebeldes. Por questões de economia e tal, e às vezes até de logística, não consegui visto para entrar lá, a RBS tentou. Em tempo ele não teve o visto, né? Mas aí você acaba cobrindo só um lado. O mesmo repórter não vai fazer as duas coisas. É uma questão passar direto, burocrática, não, né? e também de você teve lá do lado dos rebeldes, é difícil você ser aceito no outro lado, né? Porque O colega eles também do Jornal querem- Estado de São Paulo tentou passar para o lado do Gaddafi para cobrir, foi preso e ficou 8 dias incomunicável. Por quê? Porque antes ele estava acompanhando os rebeldes, ficaram sabendo, agora você é nosso inimigo. Foi assim a reação. Então é delicado também. Tem tudo Quando assim. cobre um lado lá, depois se aceita pelo outro, não sei. Depende. E dificilmente vai ir dois, um para cada lado, né? Os nossos jornais dificilmente vão fazer um investimento. Quer e dizer, o mandar mesmo dois. que vai tem que dar um jeito, né, de ouvir os dois lados. Né? Tem que dar um jeito de equilibrar isso, nem que seja Sim, editorialmente. Exatamente, que assim, no caso, se tiver o repórter, o editor vai ter que usar a agência para falar do outro lado. outro lado. Usando Se essa faltar fonte. dinheiro, né, Exatamente. para mandar dois. Exatamente. E hoje, nesse universo de tecnologias da informação, de internet, de telefone por satélite e outras coisas mais, o que isso modificou no universo desse jornalismo, Humberto? O que tu pensas? Tu que já fizeste, em diferentes momentos, coberturas internacionais. Instantaneidade. Perenidade da notícia mudou. Hoje, tu mandar um cara para o exterior, eu acho que o que mais vale a pena para a empresa jornalística é que ele faça um trabalho mais analítico. Porque se depender da questão instantânea, a internet mudou totalmente esse quadro. Hoje em dia tu tem das agências, notícia tu tem aos borbotões. Então tu não precisa mandar um cara para mandar a notícia lá, que é óbvio. precisa de alguém tu que analise Tu tem que o que tá mandar um cara acontecendo. para fazer uma página ou duas dizendo o que está na real acontecendo é isso. Ou então, se tu quer fazer um trabalho fotográfico de imagem, manda um fotógrafo e um cinegrafista e fazer um trabalho diferenciado. Também vai chegar para a agência, mas aqui você vai ter o olhar gaúcho que tu estava falando. Então, Exatamente. agora, para mandar para fazer notícia da internet, não manda. Eu acho que não é o Não caso. vale a pena. O que mudou foi isso. Está muito mais veloz. Né? Uhum. Quando eu comecei no jornalismo, a gente trabalhava com um telex. O telex era um tamanho de um armário, de uma sala. Imagina. Para dedilhar e mandar a velocidade. Tu conseguia mandar poucas vezes por dia alguma coisa. Hoje em dia, a cada 2, 3 minutos, se tu quiser, tu manda uma notícia diferente, alguma observação. Um Twitter, Twitter. que eu nem uso. Eu nem uso o Twitter. Mas tem a maioria das pessoas que eu conheço, os jornalistas que eu conheço, usam o Fica Twitter sabendo. e elas ficam dando impressões sobre o que está acontecendo. Mas pouca análise. Humberto, tu não usas o Twitter como rede social porque não dá tempo? Porque eu estou poluído já com e-mail, Facebook e outras redes sociais. Então o Twitter eu acho demais. Acho que eu me recuso, porque só de e-mail eu recebo mais de 200 por dia. Tenho que responder vários. Então eu acho que está acontecendo uma certa poluição e vai haver um filtro natural com o tempo. Eu acho também o Twitter muita vaidade. Sinceramente, eu acho que muitas pessoas usam o Twitter para falar suas impressões a respeito de bobagem. Só faltam dizer que estão indo ao banheiro e parei agora porque estou indo ao banheiro, pessoal. Volto daqui instantes depois que eu fizer o que eu tenho que fazer. É o que eu acho Que isso? também. É. Mas mesmo do De ponto de onde vista aparece? do jornalismo internacional, há alguns relatos de situações que foram conhecidas ou descobertas a partir do Twitter. Sim. Tá? Quer dizer, seguramente tem esse lado da vaidade pessoal, da superficialidade, do mau uso da ferramenta, mas vocês percebem que pode haver aí também Claro, mas- um desenvolvimento da possibilidade Filtro. do instantâneo na notícia dessa maneira? Sim. Com as redes sociais, né? É, a instantaneidade, como ele falou. O furo tem acontecido Sim, muito via Twitter. muito. Muita gente recebe via Twitter um furo noticioso, que eu estou perdendo em partes. Mas eu estou tão assoberbado Claro. de informação que eu disse mais isso. Hein? Sim. Então eu optei É por muita informação. É muita informação e assim, é o que eu digo sempre, que a edição começa às 2 da tarde, tá, as notícias e as coberturas estão no nível.
Aí tu vai por aquilo ali, às 5 às 6 da tarde mudou tudo. Pode mudar. Mudou tudo, né? Então, aí é toda... Então, a gente não quer também dar aquilo que foi batido todo dia. A história que passou o dia inteiro na internet, todo mundo leu. Então, a gente tenta procurar... No caso do jornal do dia seguinte, exatamente, tem que ser para quem diferente. trabalha com impresso, para não ficar atrasado, então, é aquilo que ele falou, que o Humberto falou, tem que ter a análise. Não adianta dizer Gaddafi foi morto. Vamos analisar o que aconteceu, toda a questão histórica... Porque senão fica... O futuro do jornal impresso, no meu entender, passa por isso. Pela análise. Senão, ele vai ser ultrapassado pela internet. Sim. Há uma busca cada vez maior de informações e há uma oferta de informações. Em reuniões de pauta, a gente percebe, jornais e revistas e veículos audiovisuais também, uma preocupação por... Será que nós não estamos falando muito e muito tempo da mesma coisa? Por exemplo, Gaddafi, vários dias capas de jornal, Mubarak, Líbia como um todo. Japão. Como é que vocês observam isso e que solução se dá para o consumidor da notícia, que tem essa velocidade internética também, né? Como é que vocês percebem isso? Sim... Eu passei o mês de março todo dentro de um evento, saindo de outro, e foi muito cansativo. Assim, a questão, vamos 2 dias de intervalo, 3 dias, e aí já tinha CAP, já tinha desastre, já tinha toda a questão do Japão, aí veio Líbia, e aí foi é muito difícil, assim, a gente tenta assim, vamos dar 2, 3, 4 dias, mas às vezes as coisas estão muito quentes, por quê? Porque não sai da mídia. Não sai, a televisão dá 20 minutos de Jornal Nacional é para aquilo. Então, assim, a gente fica muito, como eu tinha falado antes, né, muito no termômetro do que, assim, como é que estão dando isso, vamos continuar. Então, a gente segue, nos primeiros dias até se estabilizou, vamos diminuindo, sabe? Então, quer dizer que a mídia acaba se pautando pela própria mídia também nesse universo internacional? Com certeza. Eu acho que para escapar, para nós encerrar, né, eu acho que para escapar disso aí, o diretor do jornal, depois de 5 dias de uma determinada cobertura, deve chegar e dizer, chega, vamos voltar para a nossa realidade local um pouco aqui. Como eu estava falando antes para vocês, tem um filme muito bom que fala sobre isso, chamado O Jornal, um filme americano, uma aula de jornalismo, em que a editora de internacional fica sabendo que caiu um avião na África e ela pergunta, mas quantos norte-americanos tinham? Quantos de Nova York? E aí o repórter diz, nenhum. Então dá uma noticiazinha desse tamanho. Isso, porque ela diz, tem um de Long Island. Ela diz, aí dá uma notícia pequenininha. Então, não que tenha que ser tanto assim, senão as pessoas permaneceriam na ignorância dos seus mundinhos. Mas acho que pelo menos reduzir um pouco, né? Se não tem... Nós começamos a falar sobre isso, né? Sobre o global e o local. Quer dizer, existe um mundo, mas existe a sua relação no nosso cotidiano. Né? No terremoto do Japão, nós tínhamos um empresário de Novo Hamburgo lá, que foi falado com o telefone, falou com a rádio. Então, isso aí dá o local. Aproxima o local do global. Aproxima. Gente, um prazer falar com vocês. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer muito a Kátia Chagas, editora de Países do Mundo do Grupo Editorial Sinos, Humberto Treze, repórter do jornal Zero Hora, com experiências em coberturas internacionais. Sem dúvida foi excelente a nossa conversa e o público, o telespectador, vai entender um pouco mais sobre como é que é editar o material todo que chega do mundo, que não é pequeno, nas páginas de jornais como os do Grupo Editorial Sinos, e fazer coberturas internacionais para um grupo como a RBS, vivendo diariamente situações bastante difíceis, que foi o que Humberto comentou. Kátia, Humberto, muito obrigado. Obrigada. Esperamos vê-los de novo por aqui. Obrigada. E a você, do Mídia em Foco, um grande prazer estar com você de novo. E nós esperamos no próximo programa para tratar novamente temas que interessam para entender, conhecer e viver mais profundamente o universo da mídia. Até lá!